E nós vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia, quem nos acompanha. Wagner, o IEA USP vai lançar no próximo dia 19 de outubro, às 9 horas, o Guia para Cidades Sustentáveis Eleições 2020. E você foi um dos pesquisadores que participou da elaboração desse guia. O que tem no conteúdo dele e a quem ele se destina, Wagner? Veja, Glauco, esse é um trabalho muito importante do Grupo USP Cidades Globais, coordenado pelo Max Buqueride e pelo Arlindo Felipe Júnior, e que congregou aí 22 pesquisadores, né, que todos nós nos debruçamos, então, a identificar nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aqueles que teriam relação direta com o poder municipal. E, a partir daí, então, chegamos, né, a uma série de recomendações que podem ser aplicadas tanto por candidatos a prefeito, mas também candidatos a vereadores, e principalmente, esse é o nosso principal foco, né, levar subsídio para o debate público sobre as questões da sustentabilidade nas áreas urbanas. E aí a gente está imaginando que esse guia pode certamente subsidiar os movimentos sociais, os movimentos populares, a própria imprensa, né, na hora de, por exemplo, em debates, embora os debates, no caso de São Paulo, no município de São Paulo, praticamente não vão existir mais, mas enfim, a ideia é justamente fornecer elementos para que a gente possa pensar numa cidade mais sustentável. E chegamos então, Glauco, a uma série de prioridades, né? Você sabe que são 17 objetivos, o tema da educação, saneamento, saúde, mudanças climáticas, mobilidade urbana, emprego e renda, assistência social transversais e habitação foram os mais relevantes do nosso ponto de vista, né? E esse documento está disponível na internet, é só entrar na página do Instituto de Estudos Avançados, ele está lá destacado. E na próxima segunda-feira, então, dia 19, nós teremos aí justamente um evento de lançamento, onde vários dos expositores aí serão os colaboradores que ajudaram a construir esse documento muito importante. E isso é fundamental também, Wagner, porque por conta do noticiário, né, do que acontece hoje no Brasil, as pessoas associam preservação do meio ambiente à questão das queimadas no Pantanal, na Amazônia, mas existe também a questão da preservação do meio ambiente relacionada ao meio urbano, né, com a poluição atmosférica, a poluição de rios, mesmo de lençóis freáticos, e ainda a questão da preservação da indireta, né, de como o modo de vida, o próprio modo de consumo das pessoas na área urbana acaba afetando também o meio ambiente de uma forma geral. É preciso que isso seja discutido no processo eleitoral também, Wagner. Certamente, Glauco, né? Eu estou plenamente de acordo com você. De fato, as pessoas no Brasil, né, a maior parte vive em áreas urbanas e aqui nós temos que enfrentar desafios muito sérios, né? Por exemplo, a questão do saneamento básico, por exemplo, a recuperação dos corpos d'água em áreas urbanas, é, ampliar as áreas verdes, pensar em um projeto de reurbanização adequado aos preceitos da sustentabilidade, controlando aí insumos de energia que entram e que saem, e aí você tem razão, o principal vetor é justamente esse consumismo exagerado que a gente assiste hoje, né? Porque lá ao final você vai ter a questão dos resíduos, então o que fazer com os resíduos sólidos urbanos é um tema bastante importante também. Enfim, nós temos aí uma agenda ambiental a ser cumprida nas cidades, né? E o tema da poluição que você trouxe tem relação direta, por exemplo, com o que a gente está verificando na Amazônia, né, com o Pantanal, né? Lamentavelmente, a gente recebe a chuva, o que é bom, né? Mas infelizmente agora recebe também a fumaça da poluição gerada lá, ou seja, os incêndios que são gerados a quilômetros, milhares de quilômetros de distância, nos afetam diretamente porque essa fumaça vem transportada. E aí, se você pensar em áreas urbanas como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, onde nós já temos uma concentração bastante elevada, inclusive de veículos, essa fumaça que vem agregar mais fatores de desgaste ambiental e principalmente de saúde pública, né? Então, de fato, há uma relação direta entre o desmatamento lá no Pantanal, lá na Amazônia e a poluição atmosférica que a gente recebe em São Paulo. E, Wagner, é possível destacar algumas iniciativas que seriam interessantes de serem implementadas de forma até mais urgente, principalmente nos grandes centros urbanos? Ah, sem dúvida, Glauco. Acredito que o ponto mais central e mais fundamental é a educação, né? Nós estamos falando de uma pauta, uma agenda, ainda mais nesse momento de pandemia, onde a gente está assistindo aí diversas tentativas, né, de pensar como promover a educação.
Mas, de fato, nós precisamos investir na educação, qualificar o debate público da educação, qualificar ainda mais a escola pública, que é bom ressaltar, tem qualidade sim, tem professores muito engajados, muito envolvidos, mas é preciso ampliar esse debate, ampliar a qualificação dos colegas que atuam lá também, inclusive para as questões socioambientais, né? E, infelizmente, a gente assiste, por exemplo, no ensino médio, um certo esvaziamento das questões ambientais a partir da Base Nacional Curricular Comum, por exemplo, né? Mas é um outro tema, mas que de certo modo está presente também nessa questão. E outro aspecto que a gente tem que enfatizar com muito destaque, Glauco, é a questão do saneamento, né? Entendendo o saneamento naqueles itens que a própria lei do Brasil definiu, que é justamente acesso à água, coleta e tratamento de esgoto, coleta e tratamento de resíduos e também toda a parte de gestão vinculada à drenagem urbana, né? Porque a gente sabe que o saneamento de qualidade ele evita doenças simples, né? Diarreia, por exemplo, e, infelizmente no Brasil ainda tem gente que morre de diarreia, e evita também áreas de risco. Se você tiver aí um maior controle, por exemplo, né, de toda a drenagem urbana, nós podemos evitar escorregamento de vertente, podemos evitar alagamentos, enfim. Então, há uma relação bastante direta, né, entre só para lembrar esses dois itens, né? A questão da mobilidade urbana também é muito importante, porque se nós gerarmos empregos nas áreas periféricas, a gente diminui a necessidade de deslocamento nas áreas urbanas, nas áreas centrais. Com isso, a gente acaba também diminuindo a necessidade de transporte público ou privado e evidentemente, diminuindo a poluição. Então, existem, sim, várias iniciativas que podem ser aplicadas, né, na escala municipal. Nosso foco foi justamente entender como os ODS podem ser aplicados na escala local, na escala municipal. E é importante dizer, que eu estou citando exemplos metropolitanos, mas nas escalas das cidades menores, né, cidades médias, ou mesmo cidades de caráter mais regional, esse tipo de ação pode ser implementado até de maneira mais fácil, às vezes, né, porque a escala menor ela permite algumas ações que na escala metropolitana, por exemplo, fica sempre muito mais caro. Então, é de fato um documento que a gente está muito entusiasmado, né, de primeiro agradecer ao Arlindo e o Buqueride por ter nos convidado a participar desse programa, desse projeto. Eles foram, na verdade, os grandes estimuladores, né, de toda essa discussão. E agora teremos, então, na próxima segunda-feira, um lançamento. Eu convido a todos, né, vai estar na página do Instituto de Estudos Avançados, é só entrar gratuitamente, né, e participar, acompanhar a partir das 9 da manhã. Agora, Wagner, falando justamente em educação, a gente tem no Brasil alguns processos que são bastante deseducativos, em especial na área ambiental. Tivemos a declaração da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falando ali da tese do boi bombeiro, né, defendendo a criação de gado do Pantanal, e ontem essa tese foi corroborada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que inclusive negou que haja um desmonte na estrutura do Ministério do Meio Ambiente e da Proteção Ambiental no Brasil. Como é que você vê essa insistência de integrantes do governo na recorrência dessa tese, Wagner? Veja, Glauco, me parece que é claramente uma visão de classe, né? É preciso deixar isso muito claro, quer dizer, são pessoas que têm um compromisso com a produção pecuária do Brasil. E aí vão arrumar argumentos os mais diversos, né? O meu avô sempre dizia que advogado é muito bom porque ele arruma um argumento que você precisa, né? E ele recomendava que nenhum neto fosse se tornasse advogado. Afinal, temos tenho três primos advogados, mas eu não entendo nada do direito. Na verdade, três, exato. Enfim, mas isso é curioso, porque ele fala, olha, o advogado ele vai buscar o argumento, né? Na verdade, quando a gente vai olhar em termos científicos, né, o que a ministra falou não faz o menor sentido, né? Dizer que gado come parte da palha seca. Se isso estiver ocorrendo, inclusive, ele vai ter problemas até do seu próprio trato intestinal. Então, assim, não é algo que se possa... não é razoável, né, defender esse tipo de ação. É mais fácil, enfim, justificar de outra forma. Mas como eles não têm argumentos, eles vão buscando, né? E sempre tem alguém na ciência que acaba, de algum modo, corroborando ou não esse tipo dando algum tipo de abrigo, digamos assim. Porque se tanto por cento for, na verdade, isso pode ter algum ganho. Bom, enfim, nós estamos falando, às vezes, de otimizar a produção, de otimizar algum tipo de resíduo, mas não que isso possa ser, de fato, uma grande fonte de alimentação para o gado, até porque nós sabemos que o gado tem, entre outros problemas, também emissão de metano. Então, a gente podia contrapor, bom, mas o gado emite metano, que é um gás de efeito estufa, e que acaba também... infelizmente, né, contribuindo para o aquecimento global. E o Brasil tem aí um grande rebanho, né? Então, são argumentos realmente de pouca consistência científica, o que é lamentável, né? E
Agora, em relação ao ministro dizer que não está destruindo todo o aparato ambiental no Brasil, bom, o Ministério Público já elencou 12 itens, né, até onde eu estou informado, e abriu já um processo, né, com relação a esse ponto, pedindo, inclusive, que esse processo seja levado a julgamento o mais rápido possível, né? Parece que está no Tribunal Regional Federal 1, se eu estou bem informado, e, enfim, a gente espera que o quanto antes essa avaliação ocorra por meio da Justiça para ver, de fato, se há ou não há, né, esse desmonte que o Ministério Público afirma. Não é a questão da opinião do ministro Salles dizer que sim ou não, ele vai ter que se defender lá, dizer se sim ou se não, mas quando o Ministério Público vem, se eu estou bem lembrado, com mais de 10 procuradores, mostrando que de fato há um desmonte, e quando a gente analisa concretamente, a gente verifica, infelizmente, esse desmonte, né? A gente vê, eu já disse aqui, né, deslocamento de profissionais que estavam em linhas de frente, por exemplo, no combate à queimada, a gente assiste um menor estímulo, né, para a criação de unidades de conservação, a gente assiste vistas gordas, né, para desmatamento em terras indígenas, mesmo em unidades de conservação. Então, a gente está assistindo, né, sim, lamentavelmente, um desmonte de todo um aparato legislativo que foi criado no Brasil e que ganhou, inclusive, caráter institucional por meio de órgãos como o IBAMA, o ICMBio. Sem falar em tudo que ocorreu com o CONAMA, né, Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde a gente teve aí uma redução bastante expressiva da sociedade civil, com os resultados que a gente viu recentemente, né, o famoso passa-boiada, né? Elas no início gostam de boi, né? Interessante, ele recorrentemente está usando a expressão de boi, boiada, enfim, isso deve ter alguma razão, não sei qual, mas de qualquer modo, me parece que a gente tem aí evidências muito claras de que, lamentavelmente, o Brasil perde, sim, muito, né, com esse desamparo que a questão ambiental está tendo no Brasil. E eu insisto, né, com isso a gente não está cumprindo o artigo 225 da Constituição, que é justamente manter o ambiente adequado para as gerações atuais e para as gerações futuras. Então, de fato, é uma afronta também à Constituição brasileira. Tá certo, Wagner. Então a gente deixa aqui mais uma vez, queria que você falasse do evento que vai fazer o lançamento do guia para que as pessoas não percam, Wagner. Muito bom, Glauco. Veja, vai ser na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, né? E é um evento gratuito, online, é só entrar na página do Instituto de Estudos Avançados da USP, www.iea.usp.br, clicar lá e acompanhar o evento. Então, teremos a exposição, não vai dar para os 22 falarem, mas, enfim, parte desses colegas estarão apresentando um trecho desse documento, eu, inclusive, vou estar com uma pequena contribuição. E é um momento importante também, pode enviar perguntas, etc. A gente pode ter a chance aí de sempre discutir mais e aprimorar, quem sabe, até o próprio documento. Ele já está disponível, inclusive, na internet também. Nessa mesma página você vai achar lá o guia para cidades sustentáveis. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.